Bom dia, vamos para mais uma aula de Química e hoje a gente vai ver estequiometria parte 2. Excesso. A gente costuma comparar muito a química laboratorial, né, com cozinha, porque basicamente é bem parecido, porque a gente tem ingredientes que a gente usa para realizar alguma coisa que seria o nosso produto final. No laboratório é a mesma coisa, então a gente vai, para realizar um experimento, a gente vai usar reagentes, esses reagentes vão se transformar no produto final, que é o que a gente quer obter. Então, se a gente, por exemplo, quisesse fazer 3 bolos, basta a gente triplicar aquela receita. A mesma coisa a gente faria no laboratório. Se a gente quer 3 vezes mais do produto, é só a gente triplicar a quantidade de reagentes. Só que se a gente adicionar uma quantidade superior do que é recomendada, por exemplo, do que a gente calcula de forma teórica, é provável que o resultado final não saia como a gente realmente deseja. Então, da mesma maneira que a analogia apresentada, alguns processos químicos podem ser preparados com excesso de reagente. Então, é necessário a gente conhecer aqueles participantes da reação, os reagentes que a gente está utilizando, que estão em excesso, tá? Então, com essa informação, a gente consegue fazer um cálculo estequiométrico e verificar quanto realmente de produto vai ser formado. É só a gente pensar no seguinte, não adianta nada eu ter uma caixa de ovo se eu não tenho trigo e açúcar suficiente. Aquele ovo que está ali vai sobrar, tudo bem? Então, eu não consigo triplicar uma receita só com um reagente. Todos eles têm que estar na mesma proporção para conseguir realizar. Então, eu preciso saber o quanto de produto vai ser formado, considerando qual reagente que está em excesso e qual está certo, tá bom, gente? Lembrando que esse excesso vale só para reagente. A gente aqui está trabalhando apenas com os reagentes. Por exemplo, o fosfogênio é um gás venenoso que, ao reagir com água, produz ácido clorídrico, causando graves danos. A equação química desse processo está aqui embaixo. Se uma pessoa inalar 198 mg de fosfogênio e esse gás entrar em contato com 50 mg de água, quanto de HCl será produzido? Então, ele quer saber quanto que esses reagentes vão produzir de HCl. Então, a primeira coisa que tem que fazer é descobrir se algum dos reagentes está em excesso ou não. Então, a gente primeiro vai ver se essa equação está balanceada. A equação já está balanceada. Então, a gente tem que 1 mol de fosfogênio reage com 1 mol de água. Então, a gente vai fazer o cálculo da massa molar, porque ali a gente está trabalhando com massa molar. Então, 99 gramas de fosfogênio vão formar 18 gramas de água. 198 miligramas de fosfogênio, quanto vão formar de água? Nesse caso, a gente tem uma formação de 36 miligramas de água, tá? Então, a massa de água necessária para consumir todo o fosfogênio é 36 miligramas. Como ele colocou 50 miligramas de água, o reagente água está em excesso, tá? Logo, o limitante, que seria o que tem a quantidade certinha, seria o fosfogênio. Até aqui, tudo bem? Então, desse modo, para a gente determinar a massa de ácido clorídrico produzida, a gente tem que calcular a partir do fosfogênio. Por quê? Se a gente utiliza água e a água está sobrando, é a história do bolo e do ovo. Não tem como eu conseguir fazer 3 ovos com uma caixa de ovo, sendo que eu não tenho açúcar e trigo suficiente, tudo bem? Não, isso não bate. Então, a gente vai utilizar o fosfogênio para saber quanto de HCl vai ser formado. Então, 99 gramas de fosfogênio, que foi calculado a partir da massa molar, vão formar 73 gramas de ácido clorídrico, que também foi calculado a partir da massa molar. Só que o exercício te deu quantos? Ele usou 198 miligramas. Quanto vão ser formados? Então, vão ser formados um total de 146 miligramas de HCl. Questão 3. Observe a equação a seguir. Determine a massa de HCl produzida a partir da reação entre 149 gramas de KCl e 63 de HNO3. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual que está em excesso. Então, 1 mol de KCl reage com 1 mol de HNO3. Para a gente fazer isso, a gente tem que ver se a equação está balanceada, tá, gente? Se não tiver, tem que balancear. Então, mais uma vez, como a gente está trabalhando com massa, a gente tem que fazer cálculo de massa molar. Pega a massa da tabela periódica e faz os cálculos. 74,5 gramas de KCl reagem com 63 gramas de HNO3. Se ele usou 63 gramas, então ele usou a quantidade certinha de HNO3. Logo, o HNO3 é o nosso limitante, tá?
E o KCl seria o nosso reagente em excesso. Então, para a gente fazer o cálculo de quanto de HCl foi produzido, a gente tem que usar o HNO3. Se usar o KCl, vai sair errado. Então, 1 mol de HNO3 reage com 1 mol de HCl. 63 gramas de HNO3 vão produzir 36,5 gramas de KCl. Portanto, a gente produziu 36,5 gramas de HCl nessa reação. Reações consecutivas. Então, o primeiro caso de estudo em cálculos estequiométricos foi de uma relação direta entre os participantes da reação. Só que nem sempre, para a gente obter um produto final, essa reação acontece de forma direta. Às vezes é necessário que aconteça semi-reações para a gente chegar até o produto que a gente quer. Tá? Então, serão várias as regras básicas e fundamentais que foram vistas anteriormente. É preciso apenas acrescentar alguns detalhes importantes para a resolução dos problemas. Considerando a fabricação industrial do ácido sulfúrico a partir do enxofre, essa produção ocorrerá por meio de 3 reações consecutivas. Então, se a gente quer obter o enxofre, a gente não vai simplesmente conseguir o ácido sulfúrico de forma rápida. Então, a gente consegue a partir dessas 3 semi-reações. Questão 5. Observe as equações para a formação de ácido nítrico. Então, a partir dessas equações, calcule a massa de amônia para que ocorra a preparação de 9 gramas de ácido nítrico. Então, ele está trabalhando com amônio, tá? Que é o NH3, que está na primeira reação, e quer saber quanto está sendo formado de ácido nítrico, que é a que está lá embaixo na terceira reação no produto, que é HNO3. Tudo bem? Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que ver é se a equação está balanceada. Se ela não estiver balanceada, a gente tem que realizar os ajustes. Agora, é só fazer a regra de 3. Então, 4 mols de HNO3 estão para 8 dividido por 3 mols de ácido nítrico. 4, que é a quantidade de mols, vezes 17 a grama, vai estar para 8 terços de 63. X vai estar para 9. Então, a massa de ácido nítrico produzida vai ser 3,64 gramas. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.